Papo com ela no ar. Seja bem-vindo, obrigada pela companhia por aqui. Vamos para mais uma boa conversa. Ouvidos atentos, o papo de hoje tem tudo para nos ajudar a sermos melhores no trabalho, na convivência, consigo mesmo, na vida. Será que tem muito ambiente corporativo tóxico por aí? Você sabe lidar com colegas, com o seu patrão? Ou sabe ser um bom líder? Nossa convidada é palestrante, estuda e fala sobre felicidade, gestão de pessoas, carreira, segurança psicológica. Seja bem-vinda, Lídia Ferrari. Muito obrigada, Adriana. Que honra Hum, estar aqui com você falando de um tema tão importante para todos nós. É sim, é com certeza muito importante. Eu adoro o conteúdo das suas redes sociais, das suas palestras que você trata. Honra nossa, bem-vinda à Revista Oeste. Quero já começar com uma pergunta bomba, porque, como eu disse, eu te sigo, né? E um dos conteúdos seus que mais me marcaram foi você falando que você já morreu 3 vezes nessa vida. Isso Exato. daí é forte, né? E me pôs para Muito. refletir sobre o meu caso também, né? Se por acaso já tinha acontecido comigo ou não. Eu me lembro bem dos 3 pontos que você falou, mas conta para o nosso público por que isso, quais foram esses momentos. Morrer 3 vezes foi realmente muito forte e impactante para a minha vida, né? E como eu falo, como eu estou aqui, por que que eu vivi novamente, né? E aí, nesse post que você comentou, eu falo que eu morri quando eu tive que sair de um relacionamento que não estava alinhado com os meus valores. E quem nunca? Quem nunca sofreu de amor, quem nunca sofreu por relacionamento. Então, aquela quebra, né, de valores fere muito. E quando a gente não tem consciência disso, a gente pensa que o problema é nosso. E aí se perde na rotina, se perde na vida e não consegue sair do fundo do poço, né? Então, essa foi assim a minha primeira morte. Depois, quando eu tive um diagnóstico de câncer, Poxa. que é um baita desafio, nunca é fácil receber esse diagnóstico, mesmo estando já assim numa jornada longa de autoconhecimento, mas o autoconhecimento também é diário, e o autoconhecimento ele não é só um virar de chave, ele é contínuo em cada situação, e eu nunca tinha passado, né, por uma situação tão desafiadora, e sair, né, dessa morte me trouxe muitas lições e um ressignificar de vida, Uhum. sabe? Hoje existe uma Lídia, existia, né, antes do câncer e uma depois. E a terceira morte foi a possibilidade, né, de não me tornar mais mãe, né, de um outro filho, porque hoje eu tenho uma filha de 9 anos, mas a possibilidade de ter um outro filho é muito remota e perigosa, que pode custar a minha vida ou a vida do bebê. Então, Uhum. são situações difíceis, e já falando de felicidade, esse post eu quis trazer a realidade de que felicidade não é uma vida perfeita, sabe? Todos nós passamos por situações que muitas vezes a gente vai lá no fundo do poço, mas que a gente precisa subir e aprender a subir, e com os arranhões, com as manchas da vida, cumprir o nosso propósito nesse plano terrestre. Muito bom. Renascer mais forte, né? Aproveitando as Exatamente, lições, por mais duras que tenham sido, né? Isso exatamente. sobre relacionamento, realmente acho que todo mundo passa, já passou, vai passar, né? Às Uhum, vezes é muito difícil sair de um relacionamento que não vai bem, você se sente, como você disse, fracassada, não deu certo, porque a culpa é minha. E você diz nesse post também que junto com isso morreu a ideia de que o amor é eterno ou que eu controlo tudo. Você faz uma comparação que é exato, muito interessante. Sobre a exato. situação do câncer, a situação foi vencida? Você está Graças a bem Deus, hoje? hoje é tanto que a minha palavra de 2025 é saúde. Para eu não esquecer jamais, eu vivo ainda a minha remissão,
né? Porque a alta de um tratamento são 5 anos. E esse ano, em 2025, faz 5 anos. O diagnóstico e tratamento foi no ano de 2020, na pandemia. Então, dia 11 de dezembro de 2025 é o dia da minha alta. Ah, que bom, viu? Feliz por isso. Bom propósito da saúde. Torcemos e nos alegramos por essa sua recuperação, Obrigada. viu? E também você diz nesse momento que aprendeu, que morreu junto com você, a ideia de ser eterno, né? De que a gente pode comandar a vida. E no terceiro caso também, bastante forte, a possibilidade de engravidar e não conseguir, ou nem sequer conseguir engravidar, né? Algo que toca também tantas mulheres, que você aprendeu também. Exatamente. As lições, né, pertinentes que te trouxeram esses momentos com alguma sabedoria que você já tinha. Então, muito legal. Quem não acompanha a Lídia Ferrari nas redes sociais, a gente vai deixar o endereço aqui. Já no fim do programa também, a prestação de serviço completa, porque isso inspira muito outras pessoas, né? Claro. A refletirem e não se entregarem a essas dores. E você fala sobre saúde, você curte muito também atividade física, né? Muito. É crossfiteira, Sim. pega pesadão no treino, né? Bem Muito. gostoso isso, Muito né? bom. Maratonista. Maratonista também? Já participou Também, de... já fiz 2 maratonas. Nossa, precisa de um preparo e tanto, né? Não é para qualquer um. Não, e não é da noite para o dia também, como tudo na vida. Precisa... É, leva um exato. tempinho para você estar apto a isso, né? Bastante. Legal. E você entende, então, que a saúde, essa saúde física, tem muito a ver também com a saúde mental? Com você estar bem para tomar boas decisões, a respirar, pensar antes de falar? Total. É o equilíbrio. Na verdade, não existe felicidade se não existe esse tempo e esse equilíbrio de olhar para a gente. É o que eu vejo claramente, Adriana, quando eu estou nas empresas, tanto no programa de felicidade e bem-estar que eu faço para algumas empresas, como em treinamentos. Quando as pessoas não estão bem, não estão felizes, não estão produzindo, é porque elas não olham para elas. Eu acredito que estamos num momento de inteligência artificial, uma era tecnológica, e as pessoas acabam se confundindo com máquinas. E nós não somos máquinas, graças a Deus por isso. E precisamos da nossa manutenção, tempo de qualidade, desconectar para conectar novamente. E a atividade física, ela é importantíssimo para mim. Para mim, não, para todos nós. Eu falo que não é terapia, mas é altamente terapêutico e necessário diariamente. E é claro, é nítido quando, falando de Lídia, quando eu não consigo ter uma rotina de atividade física, eu não produzo bem. Eu não estou bem. Então, para mim, é a minha missão do dia primeira antes de começar qualquer coisa. Precisa dar esse check, né? Precisa, é meu check da paz. Ah, que bom, que bom. E é legal a gente trazer essa mensagem. Eu apresento aqui na Revista Oeste também um programa sobre longevidade, o de 0 a 100 com saúde. Se você ainda não acompanhou, por favor, né? Tá lá no nosso YouTube, tem vários temas interessantes sobre isso. E um dos pilares está claro já, que é a atividade física, a alimentação equilibrada, né? Exames médicos de rotina, suplementação e o equilíbrio emocional que estamos falando aqui, né, que vamos tratar ligando aos assuntos que você domina, como gestão de pessoas, carreiras, ambiente de trabalho. Mas também eu ouço muito falar sobre sono, né? O sono também é muito importante e sei que você costuma falar bastante também sobre a cura, a importância do descanso, né? Muita gente se sente máquina, depois um burnout te põe no banco, né, de reserva para esperar para voltar a jogar, né? Como você vê também essa necessidade de equilibrar o descanso, o lazer com a produtividade? Não, o sono, ele é essencial. Inclusive, tem até um estudo, uma pesquisa muito recente da Universidade da Costa Rica, onde é a universidade que está aprofundando sobre sustentabilidade humana. E esse estudo nos faz relembrar e colocar em prática coisas básicas que nós deixamos de lado. E o sono é a primeira coisa. A gente precisa dormir. Aí fala, Lídia, mas eu tomo um remédio para dormir, um para acordar, um para trabalhar, mas não é sobre esse sono, não é o sono com um remédio, porque se precisa da intervenção de um medicamento, tem algo aí. É entender a causa raiz, é entender dentro da gente o que me tira o sono, ou até mesmo o externo, né? Porque são 2 fatores.
Se eu não durmo bem, existe um fator interno, seja de saúde, seja algo que eu não resolvi, alguma questão, ou externo, algo de trabalho, algum estresse. Então, nunca é a fuga. E isso é que eu não sou contra o medicamento, sabe? Mas é só, assim, uma abertura que não é só o medicamento. Nunca fuja de entender a causa raiz. Sabe, o que que tira esse sono? Por que que eu não durmo para então resolver? Porque se a gente não tem um sono de qualidade, a gente não tem a reparação, o descanso, o desgaste, ele é muito maior. E aí um ponto interessante também dessa pesquisa é que ele traz para a gente a necessidade de olhar para as nossas necessidades básicas. Falo, gente, olha, em pleno século XXI, dotados de tanta tecnologia, de tanta informação, de tanta coisa, e nós precisamos lembrar que precisamos voltar para a base da pirâmide, que é olhar, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer coisas básicas do dia a dia para que o meu corpo funcione. É muito comum, Adriana, principalmente em grandes empresas, o afastamento por problemas de saúde que vem por não se atentar às necessidades básicas. Sabe, por uma falta de uma alimentação correta, ou por comer muito rápido, por engolir, ou não ir ao banheiro. Então, tem uma série de problemas, e aí a pessoa, às vezes, precisa ficar afastada do trabalho porque não fez o básico. E o sistema digestivo, bem lembrado também, importantíssimo. Dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Exatamente. Quem nos acompanha pode até se informar um pouco mais e melhor sobre isso. E o sono, estou aprendendo cada vez mais agora, com 46 anos, realmente a importância dele, né? Para esse restart, né? Não é coisa de preguiçoso. A atividade física não é para ficar sarado, musculoso só apenas. Pode ser que você curta isso, vai que vai. Mas principalmente também por essa disposição, força para viver, né? Fugir da obesidade, que é gravíssima, né? É uma doença. Também deixa a gente preguiçoso, com a autoestima lá embaixo, né? Doente, né? A obesidade desenvolve muitas outras doenças. Entrando nesse tema, então, de campo de trabalho, que é interessantíssimo, quais você acha que são os maiores erros ali de convivência que a gente pode cometer nesse ambiente? E aproveito para usar a colinha aqui, porque tem uns termos gringos, como loud quieting, grumpy staying, que é mau humor, insatisfação no trabalho, fazer o mínimo e deixa para lá. Como que é essa tendência? O que está rolando? Tem muitas tendências. Então, assim, vamos deixar o lado gringo de lado, vamos trazer o nosso português. Traduz pra gente. Vamos traduzir. Realmente tem muito, e a constante insatisfação, né, do ser humano. Por que que isso acontece? Está faltando uma base no mercado como um todo, que é o autoconhecimento. Sabe, um diamante, ele só brilha, ele só tem alto valor quando ele passa por altas temperaturas, ele sofre muito naquele processo. Então, trazendo isso para a pessoa, hoje existe muita fuga de olhar para si, muita fuga de se curar. Quando eu vejo problemas de liderança, problemas de gestão, e claro, a liderança é 70% responsável pela felicidade no trabalho. Opa. Então, hoje, nós temos muitos líderes adoecidos, mas por falta de cura, por falta de autoconhecimento. Então, tudo isso impacta numa insatisfação do trabalho, impacta se eu não estou bem, porque a gente enxerga o mundo com as lentes que a gente tem. Então, se eu acordo mal-humorada, que nada está legal, se eu resmungo de tudo, nada vai estar legal. Tudo que o trabalho, as pessoas façam, não vai ficar legal para mim, porque eu não estou bem. A lente que eu estou usando é de murmurar, é de não agradecer, é de não reconhecer. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas. E, infelizmente, eu vou falar
bem forte, assim, do ano de 2024, eu vi isso muito claro no dia a dia. Sabe, toda a insatisfação, toda a toxicidade do ambiente de trabalho era causada porque a pessoa não estava bem e levava isso para o outro. Então, aqui eu resumo tudo isso em uma palavra: autorresponsabilidade. Eu preciso olhar para mim e saber o quanto do que eu faço impacta o bem-estar do outro, porque sim, nós somos responsáveis pelo bem-estar da pessoa que convive na minha casa, né, as pessoas, porque tudo começa no ambiente familiar. Eu não vou mudar o mundo se eu não pratico no meu meio ali, que é o familiar, que é a casa. E no trabalho, do mesmo jeito. Nós somos responsáveis pelo bem-estar do outro. Por isso que não existe resolver o problema, é a responsabilidade da empresa. Não, é autorresponsabilidade. Eu preciso entender o que me tira do eixo para então seguir. Muito interessante, mais uma vez, a palavra autoconhecimento, né, permeando aqui a conversa inteira, né, e realmente a pessoa acaba dando aquilo que tem dentro, né, e Exatamente. vai espalhando por aí. Uma pena que tem muita gente mal resolvida por aí, né, nos ambientes de trabalho e descontando, até mesmo sem saber, né, em cima dos outros, suas frustrações, problemas, né, que não consegue resolver. Mas e aí? Essa é a realidade, né? Como a gente faz para conviver? Até eu gosto muito quando você fala quem é você sem o crachá, né? Uhum. Será que somos os mesmos no ambiente de trabalho depois que a gente sai da porta, né, do nosso escritório? Que relação você faz disso também? E eu gosto muito dessa provocação. Quem é você sem o crachá? Que é outro motivo que adoece muito, porque a gente vira o sobrenome da empresa, do negócio. E tudo tem um fim, né? O trabalho também. Não é para sempre aquilo ali. Quando aquilo ali acabar e quando você sair, e quando acontecer uma demissão, quem é você para além do crachá? Nós precisamos ter essa resposta diariamente. E aí, o que geralmente, quando eu faço essas provocações, eu peço para a pessoa fazer a seguinte reflexão: pensar, sentir e querer. Que é o seguinte, é pensar sobre você. Sabe, o que eu faço hoje, qual o impacto? Por que que importa? É igual esse podcast, por que que importa para quem ouve? O que que vai agregar na vida do outro? E sentir, né? Eu sinto prazer nisso, eu gosto disso, faz sentido para a minha vida. E aí vem o mais importante, que é o querer. Sabe, nenhuma mudança acontece se de fato a gente não quer, se a gente entra em ação. Eu até falo, Adriana, que a gente está numa fase de muito conhecimento. Muito, muito. É a tal da infobesidade. É afogados em informação e sedentos de sabedoria. Agora a gente precisa começar a agir. A agir para fazer a mudança e precisa o querer. O de fato agir de forma intencional. E aí precisa ver o que que vai despertar em cada um, né? Quais gatilhos vão te levar a um Exato. querer tão forte, né? Que você realmente muda ou passa a observar, se conhecer e pôr em prática, né? As lições para essa melhor convivência pessoal e interpessoal, né, com os outros. Eu também acho muito bacana quando você falou, ainda aqui nesse nosso papo, sobre a importância do líder, a responsabilidade dele para um ambiente de trabalho saudável, né? Como você descreve assim as responsabilidades, as características do bom líder e também sei que você fala muito sobre o líder tóxico, mesmo quando ele é um gênio, né? Sim, como eu disse, né, já tem vários estudos que comprovam que o líder é sim responsável pelo impacto direto de felicidade e bem-estar. Então, isso a gente não pode tirar. E aí eu sei também que traz um peso essa afirmação, porque o líder, ele tende a acreditar que ele é o super-herói, o homem que tem todas as respostas, todas as soluções. Não, e não é isso. Um bom líder é aquele que, acima de tudo, entende que não é perfeito, sabe? E não ser perfeito, ele se abre para uma vulnerabilidade,
sabe? De falar, eu também tenho problemas, eu também tenho as minhas dores e eu preciso te ouvir para a gente construir juntos uma solução. E aí entra na humildade, uma palavra tão falada, mas tão desafiadora de praticar no dia a dia, sabe? Existem muitos líderes que ainda precisam fortalecer esse músculo da humildade, né? Porque uma posição, ela não te faz melhor do que o outro. É uma posição para garantir que todos os processos aconteçam, que as estratégias de fato aconteçam e que o negócio prospere, que tenha resultado. Então, a humildade, a escuta ativa, a empatia, o relacionamento positivo é um impacto direto para a felicidade e bem-estar no trabalho. Então, como estão os nossos relacionamentos? E relacionamento aqui não é convidar o colega para ir para casa, sabe, para ir jantar na minha casa. Não, é o convívio mesmo, o respeito, respeitar a diversidade, que é algo extremamente importante, não apenas a diversidade de gênero, raça, mas também de ideias. Claro, claro. E a gente já vai entrar mais a fundo nessa história da diversidade, mas ainda sobre esse comportamento do líder, será que existe uma preocupação por parte de alguns de, eu vou demonstrar uma humildade, uma fraqueza e vão achar que eu sou fraca, eu vou perder o respeito, vou me igualar e eu preciso estar aqui? Porque é delicado, né? Muito. Quando você diz isso da humildade, ela é confundida com ser bobo ou, né, deixar virar capacho logo de alguém. E muito legal quando você fala da escuta ativa, né? Escutar é tão importante também, né? E a gente vê que é tão raro atualmente, escutar né? para escutar, de verdade. Não é escutar para discordar. E a gente também precisa fazer esse exercício, porque às vezes a gente está escutando e já está formulando uma resposta. É escutar de verdade, sem querer já pensar numa resposta, num embate. E realmente esse receio, ele é muito presente em vários líderes, independente, desde presidente, diretoria. Mas o que é preciso? Construir uma confiança com o time. A confiança, ela é primordial. E como que a gente faz isso no dia a dia? Com verdade, com autenticidade. Porque quando finge ser o que não é, porque acontece muito também, não sustenta. Não dura. Não dura. Sabe por quê, Adriana? Os nossos comportamentos, eles valem muito mais do que palavras bonitas. Ah, certamente. Muito, muito, muito. E as pessoas, elas estão muito preparadas, porque nós temos muitas informações, nós temos muito conhecimento na palma da nossa mão, em livros. Então, não dá mais, não dá para fingir ser, sabe, o que não é. Não sustenta. Ficar enganando, tentando meter a banca, né? Não dá. E por um outro lado também, eu penso, já vamos falar da diversidade, um pouquinho mais sobre as missões do bom líder, mas por parte do funcionário também, ele tem que ter um limite de amizade ou de liberdade com o chefe, porque às vezes fica, outro dia até ouvi uma mulher contando uma história na rede social, eu me separei, dizia ela, e eu estava para ser promovida, então eu não contei para o meu chefe, ele só foi saber um tempão depois e me falou, por que você não me contou? Porque ela acabou sendo promovida e sem ele saber que ela estava por um processo todo de divórcio. E ela falou, porque se eu contasse, você não ia me promover, você ia achar que eu estava fraca, que eu estava com problemas. Não sei se ela está certa ou não, mas esse depoimento ficou na minha cabeça. E eu penso, né, o quanto você deve se abrir realmente com o chefe, se tornar amigo, contar coisas muito pessoais. É difícil lidar com o chefe, né, negociar salário. E ainda mais do ambiente, porque nem todos os ambientes estão preparados. E aí onde entra a insegurança psicológica. Hoje, das empresas que fazem segurança psicológica no Brasil, nem 10% tem, de fato, segurança psicológica. Na prática. Na prática.
Então, assim, é extremamente desafiador, porque o melhor do mundo é você estar num ambiente onde você pode falar dos seus planos, falar o que você almeja, sem retaliações, sem pressões. Mas a gente sabe que o mundo real ainda está construindo isso. Então, eu não julgo essa pessoa que não falou, porque de fato ainda tem ambientes que não são seguros. E quando não existe essa segurança psicológica, o resultado, a alta performance, não vem. Aí fala, poxa, Lídia, o ambiente é tóxico, mas tem resultado. Mas é por um tempo. Não tem sustentabilidade, sabe, de muito tempo daquilo ali. Então, ainda está construindo. Tem alguns locais que, de fato, já existe, tem toda a conversa, tem todo o apoio, mas não são todos. Não mesmo. E a gente percebe em comportamento. Uhum. Porque não adianta falar que este local é um local seguro para trabalhar quando eu discordo de você e você me ameaça com uma demissão. Por exemplo, né? Ou me ameaça de não me dar uma folga, de não me dar voz numa reunião. Então, isso não é. Rebaixar um cargo, né? Rebaixar. Verdade, mas por isso a importância do trabalho que você faz atualmente, né? Da gente aqui também no Papo com Ela, recebendo profissionais como você, né? Para que cada vez mais esse tema seja, no mínimo, debatido, né? Exato. E elevar a consciência, sabe? Porque eu tive numa empresa essa semana e a líder, e eu fiz o diagnóstico de segurança psicológica. Quando eu mostrei, a equipe está em zona de ansiedade. Zona de ansiedade é onde já existe burnout, o esgotamento, muitas vezes depressão. Pânico, por aí vai. Tudo isso que a gente ouve no dia a dia. E ela não imaginava que a forma dela fazer gestão impactava daquele jeito. Aí fala, Lídia, mas será que não? Porque existem perfis. E um perfil executor, aquele que é foco no resultado, muitas vezes ele quer o resultado e no tempo dele e não tem a consciência de que de fato está ferindo. E ela, de verdade, ela não tinha essa noção. Então, por isso que nós precisamos de treinamento, desenvolver, porque a forma de falar, a forma de conduzir, ela impacta. Com certeza, com certeza. Você vê, no caso, essa profissional estava achando que ela estava sendo sucesso e super responsável, nem percebia como, por estar atropelando ali limites de pessoas, né? Aí também tem aquele ditado, o jeito de falar, que quando a gente chega no trabalho, deixa os problemas do lado de fora. Isso dá para fazer um pouco, né? Porque, que nem você falou, com crachá, sem crachá, o problema continua, vai vir à sua cabeça, né? Como lidar com isso, né? No trabalho, e também ainda falando sobre os profissionais, será que eles têm esses líderes que reconhecer como montar uma equipe deve ser difícil, né? Então, perceber as qualidades das pessoas, né? Os talentos, até mesmo as limitações, né? Misturar esses perfis e essa questão também, gostaria que você comentasse da nova geração, né? Chamando a atenção do mundo inteiro, com um jeito todo peculiar de ser, que se justifica, né? Pelo que viveram desde que nasceram até então, e pessoas mais velhas que têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Como montar essa equipe, misturar a galera toda tão diferente? Voltando só que do crachá, né? Deixar os problemas lá fora e vir para a empresa. Na década de 90, isso era assim... Eu ouvi muito. Eu ouvi, já tive chefes que falaram isso. E não existe, porque nós somos integrais. Está aqui a Adriana, a Lídia, que tem as suas questões lá fora. Não, eu estou aqui com o coração apertado da minha filha, de saudade, que eu já tenho alguns dias fora de casa, e ela está com saudade, está sentindo. Então, assim, o que difere? Né? E isso é uma coisinha pequenininha, muitas vezes são questões grandiosas, de saúde, de família. Aqui é onde entra a inteligência emocional. Saber lidar com as nossas emoções, reconhecer, primeiro em mim. Porque se eu não entendo minhas emoções, se eu não acolho, eu não consigo estender a mão para ajudar o outro, sabe? E tá tudo bem
alguém chorar no trabalho, alguém querer falar de alguma questão familiar. Isso é humanidade. Aconteceu agora em Davos o Fórum Econômico Mundial. E claro que o tema central foi a inteligência artificial. Mas o outro ponto foi a humanidade. A gente tem que resgatar o ser humano que habita em nós, sabe? De lidar com as emoções, de reconhecer se está, não, agora não dá para fazer isso que eu não estou bem. Acolhe, reconhece, porque a pessoa vai se entregar muito mais para o trabalho. E aí, falando da geração Z, Aham. Lídia, socorro! É o grande desafio. Mas por quê? Porque muitos deles, eles querem trabalhar em empresas que têm propósito, que têm causa e que se conecta. Essa turma que vem aí uma dica básica para não ter erro, precisa de clareza. Clareza, eles precisam entender para que eles estão no trabalho e qual o impacto deles, qual a importância deles naquele trabalho. E aí é onde, infelizmente, muitas empresas pecam, porque elas não trazem para esse profissional a clareza. Qual é o seu papel aqui? O que você vai fazer, como vai fazer e qual a importância do seu papel para a sociedade. Então, eles buscam muito isso, eles buscam propósito, significado, eles querem pertencer a uma causa. E falam também que querem limites, que não querem esquecer o lado da saúde, porque já Não. viram pais sofrendo, pagando com a saúde em ambiente de trabalho, não querem repetir a mesma E coisa. isso é muito real e muito É. presente, e foi também um assunto discutido no Fórum Econômico, que é a relação equilíbrio vida e trabalho. Porque agora as pessoas querem olhar mais para a saúde. Eu tive esse impacto de olhar para a minha vida depois do câncer, porque eu era mulher trator. Até 2020, meu foco era resultado. Trabalhava. Aí o câncer me parou. Olha o alerta que você precisou, né, Imagina! para virar a Então, chave. assim, pelo amor de Deus, as Uhum, pessoas não precisam uhum. disso. Por que que agora discute tanto diminuir a jornada de trabalho? Porque a gente precisa descansar, precisa ter vida para além do trabalho. Nas pesquisas que eu faço sobre felicidade, quando o índice dá baixo, é justamente pela carga exaustiva de trabalho. As pessoas só trabalham. Passar o dia inteiro fora de casa e quando chega não tem tempo para dar atenção para a família, não tem tempo para cuidar da saúde. Nós falamos aqui de atividade física, mas como cobrar atividade física de uma pessoa que pega o metrô 4 horas da manhã para trabalhar e chega às 22 horas em casa? Tem que dormir, Uhum. não tem tempo de fazer atividade física. Então, essa questão de equilíbrio, e aí muitas pessoas mais antigas aí falam, não, mas isso é preguiça, é uma geração preguiçosa. Não, gente, não é. É uma necessidade e dá sim para ser produtivo, ter grandes resultados com qualidade de vida. Também acredito. E voltamos ao que você disse anteriormente também, não somos robôs e antigamente era Não. bonito dormir no trabalho, falar que Maravilhoso. trabalhava 18 horas por dia, que não tirava férias há um ano, Sim, era né. Aí luxo. você era o máximo, Era baita alta profissional, né. performance. Alta performance era Uhum. esse, que trabalhava de domingo a domingo, trabalhe enquanto eles Ah, dormem. pois é, Nossa, tem essa também, bem é lembrado. o slogan. Então, assim, principalmente essa geração que vem com uma consciência maior, eles não vão repetir esse padrão, Uhum. sabe? Não E vão, bom. porque querem vida e vida de qualidade. E isso não é antagônico a resultado. O ano passado, nós tivemos um excelente resultado. Eu posso dizer aqui qual foi a empresa, porque foi divulgado. O Cicobi, nós fizemos um trabalho de cultura e felicidade, um trabalho com toda a empresa. Nós saímos de 7ª posição de resultado financeiro
para a segunda. Nossa, que mudança, hein? Então, é a prova que olhar para as pessoas, priorizar pessoas, traz sim resultados. E aqui são resultados de números financeiros, mas também tivemos resultados de bem-estar, sabe, de indicadores de produtividade. Então, é sim necessário e a ciência nos prova isso, o dia a dia, os comportamentos também. Com certeza, um funcionário saudável e feliz, imagina, né? Tem muito mais chance de produzir legal, Com né? certeza. Com gosto para sua empresa, do que um acabado, né? Sem saúde física nem mental. Deixa eu só fazer um convite agora aqui para você que ainda não é assinante da Revista Oeste, caso já seja, obrigada pelo apoio. Se não, aproveite esse começo de ano, faça parte também do nosso time, acesse o site revistaoeste.com/assine, envie um oi para o nosso WhatsApp, ou mais fácil ainda, ative o QR Code aqui da tela e conheça as opções de planos para ser assinante Oeste também. Você vai gostar e muito do conteúdo todo ao qual vai ter acesso, eu garanto. Matérias variadas, relevantes para o nosso dia a dia, escritas por alguns dos melhores jornalistas do país. Estamos prontos para te atender. A Revista Oeste não utiliza um único centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por mais de 100 mil assinantes, que sustentam o compromisso da Oeste com a verdade. Só quem é independente pode falar a verdade com coragem. Doa a quem doer. Estamos comprometidos em informar nossos leitores com responsabilidade e credibilidade. Por isso, a sua assinatura é essencial para manter este trabalho. Assine a Oeste hoje. Escolha o melhor plano e assine agora mesmo. Lídia Ferrari com a gente aqui hoje. Lídia, também você citou a inteligência artificial, né? Antes de entrar na inteligência artificial, ainda na pergunta anterior, antes de eu convidar o pessoal para assinar o Oeste, pessoas mais velhas têm dificuldade ainda de entrar no mercado de trabalho? Isso é certo? É injusto? Ainda existe, né? O etarismo é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso. Ainda existe uma resistência, mas eu percebo também que já tem algumas empresas aproveitando muito essa mão de obra qualificada, preparada, experiente, e quando vem de grandes nomes como Google, Apple, Itaú, inspira outras pessoas. Então já existe no mercado esse movimento e, claro, todos nós podemos contribuir, independente de idade. É um desafio, sim, não vamos fechar os olhos, mas eu percebo que o Brasil ele caminha em prol de um respeito e de uma consideração por esse profissional. Tomara, porque tem muita gente mais velha, super qualificada, Muita. de fora, sendo desvalorizada. Inteligência artificial, então, é um tema que veio para ficar, né? Vamos conviver com isso. Pode ser uma aliada à inteligência artificial e deve, como você vê também a importância da humanidade acima de tudo. Com certeza, é a nossa realidade. Não tem como retroceder e não tem como mudar. O que eu vejo nisso? Um cheque da paz para quem nos ouve. A inteligência artificial não é uma ameaça. Ela não vai tomar o nosso trabalho, ela não vai trazer desemprego, mas nós precisamos nos preparar. Sabe? Porque não dá mais não estudar, não dá mais aprender e desaprender todos os dias. Para que a inteligência artificial funcione, precisa ter também um ser humano qualificado ali. A gente sabe que profissões que fazem trabalhos repetitivos, que pode uma inteligência artificial ir lá e fazer, essas com certeza não vão mais existir. E aí, voltando no Fórum Econômico, eles também trouxeram que vai reduzir sim. Só que isso é um alerta para a mão de obra se preparar, estudar, porque nós teremos outras funções, nós temos outras. Gente, o ser humano, ele é o centro
do mundo corporativo, do trabalho. A gente precisa de gente, só que cada vez mais, Adriana, de pessoas qualificadas, de pessoas preparadas. E aqui esse preparo, tanto técnico quanto comportamental. Os dois, eles andam lado a lado. Mas aqui entra a base, o querer. O que eu vejo que, infelizmente, tem uma gama de profissionais que acreditam que não precisam mais se desenvolver. Não precisam mais de treinamento, não precisam mais ouvir um podcast, porque já sabe de tudo. Então, esse tipo de profissional vai sofrer. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, precisa dessa sinergia, sabe? Desse aprender todos os dias, porque assim nós não seremos substituídos. E aprendendo e para sempre, Para né? sempre. Antenas ligadas, né? Modernizando. Exatamente. Aprendendo cada vez mais coisas técnicas do seu trabalho, de trabalhos diferentes e também, principalmente, ou tanto quanto, a parte emocional, né? Exato. Esse equilíbrio de convivência, né? De se entender, de não explodir a qualquer cisco, né? Mulheres e homens no trabalho, né? Também tem essa discussão, porque Tem. mulheres têm a gravidez, tem o período menstrual, sempre buscaram equiparação salarial, né? São emocionalmente muito diferentes dos homens, né? Mas elas têm um lugar importante também nas empresas e cada vez mais. Cada vez mais, e tem crescido muito. As mulheres são preparadíssimas e se preparam muito, estão ali no mercado de trabalho. E eu quero e eu faço parte desse movimento de ver cada vez mais mulher em grandes posições. Porém, eu quero também uma harmonia, sabe? Não é um cabo de guerra, não é homem contra mulher e mulher contra o homem. Nós precisamos. O homem, ele tem o seu papel, ele é extremamente importante, assim como a mulher. Sabia, Adriana, que as mulheres são as que mais adoecem no mercado de trabalho? Psicologicamente, você Porque diz? elas precisam se provar o tempo inteiro. Ah, Elas precisam se provar o tempo inteiro para serem ouvidas por homens, para serem respeitadas. Então, por isso, elas fazem sempre além para serem reconhecidas. Então, mais uma vez, a importância de ter um acompanhamento numa empresa, de ter o treinamento, para que os homens eles quebrem esse ciclo de repetição de padrão, de não tratar com respeito a mulher, se achar superior. Porque muitos homens fazem isso porque os pais faziam e porque cresceram num meio que era assim, que isso era o correto. Eu já conversei com alguns homens e eles se sentiram impactados porque para eles estava tudo ok. Porque no mundo que ele veio era assim. Sabe? Então, elevar a consciência desse homem para o respeito, para, assim, a mulher também é capaz e ela não precisa se provar o tempo todo. Também é uma construção muito presente, existe isso. Claro que ainda precisamos caminhar muito, mas é um caminho que já é trabalhado. né? É trabalhado, a gente percebe isso por aí. Realmente as mulheres ocupando cada vez mais cargos importantes, né? Elas têm um olhar muito diferenciado, né? Assim como os homens têm o olhar mais prático, objetivo, daí eu não sei descrever exatamente, mas deles peculiar, mas nós também, né? E isso está sendo sim percebido e que a gente não está completando cota nenhuma, né? Exatamente. A gente pode relaxar um pouco mais e aguardar esse equiparação salarial, né? Essa valorização também em dinheiro, em remuneração, né? Claro. Tá todo mundo trabalhando por isso, né? Exato. E aí você fala também sobre gentileza no trabalho. O que a gente poderia falar sobre o bom funcionário, no sentido aquele que vai conviver com maior facilidade, de forma mais positiva no ambiente corporativo? Qual o perfil dessa pessoa? O bom funcionário, primeiro, é aquele que olha para ele e se pergunta: eu estou fazendo o que eu fui contratado para fazer? Pensar sobre isso. Sabe o que eu vejo muito nas empresas? O funcionário reclama, ataca,
mas ele não quer entregar nem o que ele foi contratado para fazer. E aí a gente volta na autorresponsabilidade. Olha o descritivo da sua função, olha os valores da empresa, avalia se o seu comportamento dá match com aqueles valores. Que estão esperando de você. Que estão esperando de você. Existe muito ainda essa fuga, infelizmente, o vitimismo. Então, eu convido o profissional, o funcionário agora a se olhar. Você está na posição de vítima ou de protagonismo? Você está fazendo o que, de fato, você foi contratado para fazer? E aí existe uma outra coisa muito presente, que é o imediatismo. Sabe? O menor aprendiz, ele entra e já quer ser promovido como coordenador, como gerente, sendo que nem encheu ainda aquele copinho do conhecimento, para encher o copinho das habilidades. Existe muito esse imediatismo. Então, o meu convite é: olhe para você, se avalie antes de julgar a empresa, antes de julgar o líder. E aqui eu não estou defendendo a empresa, porque eu sei que existem muitas coisas que precisam ser olhadas e melhoradas no ambiente corporativo. Mas é um elo que é junto. A via de duas mãos, né? Total, total. Então, tem muito funcionário que não está fazendo a parte dele. Então, avalia isso, sabe? Eu sou vítima ou protagonista hoje. Com essa resposta, você segue sua trilha, fazer o que precisa ser feito. Isso importa muito também. É o que você foi contratado, o que a empresa espera de você, né? Exatamente. Muitas vezes esse funcionário pode ter um bom humor, um bom comportamento, ser divertido, né? Ser amigo do pessoal, mas não está fazendo aquilo que precisa fazer, entregar, né, para a empresa. E aí também vale tanto a pena? Será que você está sendo um bom funcionário só porque você é bem-humorado, se dá bem com todo mundo, né? E aí também eu lembro que você fala muito sobre motivação, né? Motivação é uma palavra bem bacana mesmo. Ela move quase tudo, né, na nossa vida. E quando você fala também sobre saber o que quer, persistir, você ainda faz uma comparação com o Coringa, né? Em uma postagem muito interessante, que o Coringa, fale bem, fale mal, ele tem isso, né? Ele faz ali. Que a motivação é o quê? É o motivo para a ação, que é o famoso porquê. Né? Eu preciso saber, eu não posso trabalhar apenas para receber o salário no final do mês. É importante demais. Tudo é movido pelo dinheiro. Nós somos um mundo capitalista. Para isso aqui existir, precisou do dinheiro para ter um painel, microfone, água, os mínimos detalhes. Mas se eu trabalho apenas para o salário no final do mês, não sustento. Eu não me dá um motivo para a ação. Sabe, por que eu quero? Por que eu estou aqui nesse podcast? Conta pra gente por que você veio, então. Por que eu estou aqui? Porque eu quero participar dessa mudança ativa do mercado de trabalho. Infelizmente, está prestes a acontecer um colapso global por falta de mão de obra. Por isso que agora existe uma nova NR1, as normas regulamentadoras. Por quê? Porque a gente precisa olhar para as pessoas. E eu quero fazer parte disso, de elevar a consciência das pessoas de que elas precisam se cuidar, que elas precisam se conhecer, que a gente não pode mais viver no automático. E ontem mesmo, nos meus stories, eu falei sobre isso. Eu fui correr e eu ia ouvir um podcast enquanto corria. Só que eu estava num local tão bacana, com árvores, com pássaros. Aí eu falei, não, eu vou exercer o meu estado de presença. A apreciação da beleza, que é uma força de caráter. E assim eu fiz. Na primeira volta, só enxerguei as árvores e os pássaros. Na segunda volta, eu já enxerguei banco, já enxerguei local de comida dos pássaros. Sabe, a minha consciência foi elevando. Então, é para isso que eu estou aqui. Eu não quero que... eu quero ajudar a empresa a sair das estatísticas de ansiedade, de depressão, sabe? Eu quero ser essa voz que leva a mudança, que impacta. E aí, por que eu preciso saber disso? Porque eu não tenho uma vida perfeita.
Para querer realizar tudo isso, não existe um tapete vermelho para eu passar. Existe uma infinidade de desafios. E eu só serei forte para enfrentar esses desafios porque eu sei o que eu quero. Para além de todos os desafios. Para além da chuva que vem, que alaga, que molha tudo, enxuga e vai. Está sabe? enxergando Tá mais enxergando um um macro, além, né? Não um está tão macro. fechadinha apenas num passo e depois o outro, E aí, né? Adriana, um ponto importante também, que as redes sociais são maravilhosas, mas elas vendem muita ilusão. Também. E aí, quando a gente fala para a pessoa, você tem que ter um porquê, aí talvez alguém que nos ouve pensa que o porquê é algo muito grandioso, é uma viagem para Paris, é não sei o quê. O seu porquê pode sair do Serasa hoje. O seu porquê pode ser colocar comida em casa para o seu filho. O seu porquê pode ser pagar a faculdade. Eu trabalho para pagar a faculdade do meu filho. Sabe, está tudo bem. Não existe um porquê melhor, maior, mais bonito. Existe o seu. Sabe, essa comparação errada de propósito mais belo, propósito mais impactante, faz com que muitas pessoas se sintam pequenas e desnecessárias. E não é assim. Desanima, né? Desanima. Então, e toda vida importa, toda função importa. Então, é se acolher. O meu convite também é que a gente se acolha mais, que a gente vibre mais para aceitar a nossa existência aqui. Tenha mais paciência com a gente mesmo, Também. né? Vibre com as conquistas que podem parecer pequenas, mas já imaginou que legal tirar um nome do Serasa? Aí você pode ir para um passo 2, né? Exato. O alívio que dá no peito não tem preço, né? E outra coisa, gente, o motivo para a ação, ele não é único. Sabe, Também. se hoje o que te move é tirar o nome do Serasa, amanhã você tirou, você tem uma nova motivação. E assim você vai construindo motivações ao longo de toda uma jornada. Vai indo, né? Muito bom. Quando você chega para as palestras, nas empresas, o pessoal te vê com mais medo ou ficam alegres. Quais são as principais reclamações que você ouve, tanto por parte dos funcionários quanto de líderes? Sabe o que eu percebi muito? As pessoas têm muito medo da demissão. Então, precisa ter muita clareza do que nós vamos fazer ali e levar para a equipe. Assim, é muito presente o medo de ela estar aqui como olheira para depois demitir. 4, 5 vão ser mandados embora depois que ela for embora. Exatamente. Então, a base é criar confiança. Sabe, criar confiança, falar de forma transparente o que de fato é, e depois constrói uma relação muito bacana, que fica até desafiador sair, né, que cria um relacionamento legal e de resultado, e que acontece muito. Eles vão percebendo que você é uma aliada, né? Pode ser uma aliada. Exato. E antes de você ir para esses locais, você dá uma estudada, se vale a pena pegar esse job, ou como que você vai falar especificamente com essa turma? Sim, é importante um diagnóstico prévio, né? Conhecer a empresa, porque não é um produto de prateleira. Né? Cada empresa tem a sua realidade, tem a sua dor, tem o seu desafio. Então, geralmente acontece uma conversa com o RH, uma conversa com o próprio líder, depois é primordial um diagnóstico, porque às vezes acontece muito também. A empresa me traz um cenário, só que às vezes é muito pior do que eles trouxeram para mim. Acho que muitas vezes, né? Deve ser assim. Então, por isso a importância de uma pesquisa, de um diagnóstico, para ter uma profundidade. Sabe, que não é nada raso, é igual, às vezes, como felicidade é um tema que está muito em alta, aí faz uma palestra motivacional sobre felicidade, falo, mas não vai resolver a sua questão. Aí fala, nossa, mas você não gosta de ganhar dinheiro? Não, tão importante quanto o valor recebido por um trabalho é o quanto eu impacto em resultado para aquele negócio. Então, isso importa, e eu já demiti cliente. Como assim? Já. Cliente? Já. Tipo, não vou mais trabalhar com você? Não. Porque não tá afim não de realmente fez o ouvir. que precisava fazer. Então, não precisa de mim ali. Sabe? Não gera a mudança.
Então, a empresa não é só para dizer que faz, é preciso fazer e impactar a vida do outro. Então, é uma parceria. Primeiro que não tem fórmula exata, né, a mesma para todas as empresas. Não. E segundo, que se você falar, der uma orientação, a qual você está sendo contratada para isso, e não seguirem, não vai chegar ao resultado que você Não propôs, chega. né? Aí Exato. realmente E não faz faz sentido. depois jogar a culpa em você, né? E aí a gente volta para o propósito, sabe? Porque o meu propósito é contribuir para essa mudança. E se eu estou no meio onde a empresa só quer parecer ser e não quer fazer, não faz sentido para mim. E o propósito, assim, é sempre claro ou é um passo também do aprendizado identificar o propósito? Não, nunca é claro. Nunca é claro? Nunca é claro, assim, da pessoa, você fala? Da empresa, do contratante, sim, alguns de todo têm, mundo, né? alguns Eu têm tô aqui também pensando quais os meus propósitos Sim. enquanto a gente conversa. Não, alguns têm muito claro, outros não. Outros vão descobrindo ao longo da caminhada. Outros mudam quando a gente começa, porque sabe que não era aquilo, não faz sentido. Sabe o que é bem bacana? Eu fiz implantação cultural em uma empresa, e aí nós estávamos discutindo os valores e os comportamentos. E aí um dos sócios, ele virou e falou bem assim, tira a diversidade dos valores, porque nós não somos uma empresa ainda que trabalha com diversidade. Existe muita dificuldade da gente aceitar as diferenças. E se a gente colocar isso aqui num quadro com comportamentos, será incoerente. E eles mudaram. Não que eles não tentam, só que não é algo que está declarado, porque não existe ainda. E aí você achou que ele foi honesto e Foi honesto, realista. total. E isso me conecta, sabe? Eles não abandonaram a diversidade, eles tentam a cada dia, porque quando você põe diversidade como valor, é uma bandeira que você levanta e ela precisa estar presente em comportamento. E nessa empresa, não é real. Ainda existem várias questões que precisam serem resolvidas e na diretoria. Antes. Porque, gente, tudo começa com a alta liderança. Se ali não faz, não adianta. Não vai para a empresa. Então, eles recuaram e tiraram. E você fala muito também sobre a visão e tornar em realidade, né? Sim. Uma coisa é realmente você tem uma visão de algo que você quer. Outra coisa é colocar em prática e realizar, né? Isso se tornar real, né? E é trabalho árduo, todos os dias. É igual eu falo para as empresas, a cultura não é um evento, né? A gente não vai fazer um evento, convocar toda a empresa. É no dia a dia, é ali no trabalho, é o fazer, é o falar, é o comportamento. Ela acontece no cotidiano. E ó, já aqui no finzinho da nossa entrevista sempre tem um quiz que eu já vou fazer para você, mas caminhando aqui para o nosso encerramento, como se deu essa sua formação em segurança psicológica? Como você foi caminhando para esse lado também profissional? Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Né? Desde criança eu tinha essa pegada. Então, eu venho do varejo, eu estou há 25 anos, eu fui sócia de uma loja de produtos agropecuários. Né? Hoje, eu sou apenas consultora, porque não dava mais para conciliar, era aquela rotina exaustiva, mas é uma construção de longos anos e eu percebi que, de fato, não tem como não cuidar das pessoas. Primeiro foi uma jornada que começou comigo. Pessoal. Primeiro eu tive que me curar, me conhecer, para depois ir para as empresas. E uma coisa que eu busco muito e é muito forte em mim, eu só levo o que eu já vivi. Se eu falo de treinamento de liderança, é porque eu já treinei minha equipe, eu já tive uma equipe. Se eu falo de vendas, se eu falo de negócio, é porque eu já tive uma equipe. Então, hoje, isso me deixa muito segura em fazer isso, porque eu já vivi. Sabe do que está falando. Eu sei a delícia e a dor de empreender, de estar no dia a dia. Então, isso ajuda muito
E cuidar das pessoas para elevar o resultado é algo que me move muito. Dá para perceber o brilho que Eu sai do gosto. seu olhar, a sua empolgação, a sua motivação. Óculos do Papo com Ela, nossa, tá bem embaçado, hein? Denis, oi. Aqui a gente gosta de dar pito ao vivo. É mal, né? É mal dar pito ao vivo? Mas foi de forma leve, Foi humana. carinhoso? Foi carinhoso. Sabe que eu tô brincando, a gente aqui é tudo família, né? Boa, Denise. Vamos lá, esse óculos que não serve, na verdade, para nada mesmo assim. Quiz! Autoconhecimento é? Liberdade. Que bonito. Meu sucesso profissional depende de? Felicidade. De eu estar feliz, né? É mesmo, senão não tem como. Devo me afastar de pessoas? Ruins, cruéis, tóxicas, falsas. Socorro. O bom trabalho é aquele que? Engrandece. Boa, verdade. Uma grande qualidade humana? Verdade. Uma pessoa verdadeira? Honesta, autêntica. E, por fim, felicidade é? Já que tanto te questionam, pedem até palestras sobre o assunto. Felicidade é vida, bem-estar. Porque se eu não sou feliz, fica opaco, fica escuro. Então, felicidade é florescer. Da cor, né? Da cor ânimo, é vida. empurra, Da cor né? é vida. E não é ter vida perfeita. Bom frisar isso, né? Muito. Eu, por experiência, eu passei uma fase na minha vida de muita felicidade, mas também acontecendo algo que me levava lá para o fundo do poço. Mas simultaneamente? Simultaneamente, Olha lá. mas não anulava a minha felicidade. Sabe, felicidade é um estado de me sentir realizada, de ter bem-estar, mas não é vida perfeita. É muito importante a gente falar sobre isso, porque ainda existe uma utopia, um mito sobre felicidade, sabe? De que tudo será perfeito. Lídia, então terá um programa de felicidade e bem-estar e nunca mais teremos problemas nessa empresa? Não, é vida real. Pelo contrário, nós vamos terá problema, mas nós vamos aprender a lidar com eles, sabe? Como lidar com o estresse. E seguindo. O que já traz felicidade, né? Sou feliz porque sei lidar com problemas. Não que eu vou resolver em 5 minutos, mas sei aceitar que é um problema, ver as possibilidades de solução, né? Um pouquinho por aí. Exatamente, que bom. Eu por aí. sou uma super fã sua, viu? Gostaria que você deixasse, para quem ainda não acompanha a Lídia Ferrari aqui, prestação de serviço, câmera 3, Instagram, livro, canal do YouTube, tudo que der para te encontrar, manda direct, como faz para fazer contato com você? Vamos lá, eu estou em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok. Toda semana eu faço um artigo sobre algum tema relevante do mundo do trabalho. Então, me segue lá, Lídia Ferrari, e acompanhe essa jornada de autoconhecimento para o florescimento humano. Você vai adorar, né? E poder usar o que aprendeu, colocar em prática já logo nos 5 minutos seguintes, né? Com certeza, e é para seguinte. usar, hein, gente? Não é só para ter conhecimento, porque eu não quero ninguém aqui com infobesidade. É para informação para todo muito, lado, né? Por isso que vocês vão perceber que é conteúdo direto, prático, sem muita enrolação. Sem enrolação, né? Sem muita, não. Sem enrolação, para você colocar em prática. Falado num português muito carinhoso e claro. E também, você falou uma vez por semana, é o Sextou com a Lídia? Isso, o Sextou com a Lídia. daí. E tem também o Leoa Talks, que você... Foi um evento Foi que eu um evento isolado. Isolado, não Mas é meu, você é um deixou que eu o conteúdo participei. arquivado, tá também para quem tá quiser, tudo né? lá. Que é bem interessante. E por que você fala do Janeiro Branco, aproveitando que ainda estamos nesse mês? Sim, claro, e sempre dá para falar. Janeiro Branco, a nossa consciência de trabalhar a saúde mental. A gente fala saúde mental no trabalho, mas é mental como um todo, em casa, ter consciência das nossas emoções. Então, estou sempre reforçando ao longo de todo o mês de janeiro, mas que não fique apenas em janeiro, né? Cuidar da saúde é de janeiro a janeiro, da saúde mental. E agora, mais do que
nunca, né? Porque em tempos de mudanças aceleradas, a gente precisa olhar para o nosso bem-estar emocional. E muito sempre, esse programa, ó, Sempre. gravado dia 27 de janeiro, segunda-feira hoje, pela data aqui, então ele vai para o ar, vai ser fevereiro já, estamos em fevereiro aqui, ó, nós, mas o janeiro branco vale pela reflexão. Lídia, muito obrigada pela gentileza de ter vindo, sempre bem-vinda aqui à Revista Oeste, te desejo muita saúde, que é aí sua meta desse ano, e também sucesso profissional em tudo. Peço que volte aqui, caso Com queira outras vezes, porque o papo vai longe. Adorei, um papo leve, passou voando, muito voando. bom e que honra estar aqui com você. Muito obrigada por todo o carinho, por toda a recepção. A gente que agradece, viu? Valeu também por essa energia tão gostosa e tão positiva, tá? Obrigada. Até uma próxima, Até valeu a próxima. você e aquele muito obrigado especial a você que faz a Revista Oeste acontecer. Siga o papo com ela nas nossas redes, deixe sempre comentários e inscreva-se no canal no YouTube, o nosso canal da Revista Oeste. Semana que vem tem mais, eu vou te esperar. Até lá já sabe, fique firme, fique bem.